Olá, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de ciências, capítulo 16, parte 2, certo? Antes de começar a nossa aula, né, a parte 2, que vocês pegam o livro e botam na página 117, vamos relembrar aqui, primeiro, que é solo agrícola, que é o que nós vamos falar agora nessa aula. Então, o solo ele pode ser utilizado para diversas finalidades, por exemplo, plantação de alimentos, mineração e criação de animais. Essas atividades são importantes para o ser humano, pois a nossa vida depende delas. E é isso que a gente vai ver no decorrer dessa aula, as várias finalidades do solo, tá? Então, primeiramente, diversificar as plantações. Quando uma plantação é grande e de um único tipo de planta, o solo pode se desgastar e deixar de ser fértil. Isso acontece por quê? Porque quando a mesma planta é cultivada várias vezes seguidas, ela retira do solo os mesmos sais minerais. Logo, o solo vai ficando pobre desses materiais. No entanto, existe uma medida que pode ser tomada para proteger o solo, que é dividir a área a ser cultivada e plantar um vegetal diferente a cada parte. Todos os anos deve-se alternar o tipo de vegetal plantado em cada uma delas. Esse processo é conhecido como rotação de culturas. Tal medida faz com que as produções dos vegetais seja mais sustentável, evitando o desgaste e a infertilidade do solo. Tá? Aqui eu trouxe aqui a imagem da rotação de cultura, ou seja, no primeiro ano planta tomate. O tomate ele vai retirar um tipo de sais minerais do solo. Quando for no outro ano, já planta a cebola, que aí ela vai necessitar de outros minerais. No terceiro ano, já muda, planta a vagem. No quarto ano, planta o repolho e assim por diante. E observe que na imagem 1, né, em uma parte do terreno será plantado tomate. No ano 2, cebola. No ano 3, a vagem. No ano 4, o repolho. A plantação desses vegetais será revezada entre as outras áreas do terreno, tá? Então, se eu dividir o meu terreno em 4 partes, quando eu plantei o tomate, no outro ano eu planto a cebola. E onde estava a cebola, eu coloco o tomate. Entenderam? Então, isso faz com que o solo, essa plantação seja sustentável e que não ocorra o desgaste do solo, tá? Então, tá aí uma dica muito bacana, né? Então, é importante também proteger a mata ciliar, tá? Por que ciliar? Vamos ver agora. Os cílios são muito importantes para os nossos olhos, né? Nossos cílios aqui. Você sabe qual a função dos cílios? Eles servem para proteção, pois retêm as impurezas que poderiam entrar nos nossos olhos e que prejudicariam a nossa visão. Então, nossos cílios, ele protege aqui os nossos olhos das impurezas. Então, assim como nossos olhos, os rios também precisam de proteção. E quem faz isso é a vegetação natural que fica nas margens dos rios, tá? Essa vegetação aqui, chamada de mata ciliar. Não é à toa, por causa dos cílios que protege, a mata ciliar também protege aí os rios. Observe na imagem ao lado como a mata ciliar serve de proteção para os rios. A mata ciliar apara a chuva, impedindo que ela chegue com força ao solo. Com isso, a mata ciliar evita que as terras das margens dos rios se soltem e caia na água. Sem a mata ciliar, os barrancos na beira dos rios se soltam e enchem o rio de terra. Nos lugares onde a mata ciliar é retirada, os solos podem ir se enchendo de terra até desaparecer, né? Então, está aí a importância da mata ciliar. Aqui é a mata ciliar do rio Cuiabá, em Poconé, Mato Grosso, certo? Então, quando o rio próximo a uma fazenda é protegido pelas matas ciliares, a produção nas plantações e a criação de animais são favorecidas. Isso acontece porque essas atividades exigem grande gasto de água, que deve ser de boa qualidade.
Por isso, proteger as matas ciliares torna uma fazenda sustentável. E também vamos ver aqui como produzir alimentos orgânicos. A produção de alimentos orgânicos também ajuda a tornar a fazenda sustentável. Nesse tipo de produção, o agricultor cuida bem do solo e produz alimentos mais saudáveis. Isso acontece porque não são utilizadas substâncias que, apesar de aumentar a produção, contaminam o solo, a água e os alimentos produzidos. Então, essas substâncias, chamadas de agroquímicos ou agrotóxicos, matam os seres vivos que atacam as plantações. O problema é que, ao mesmo tempo que aumenta a produção, os agroquímicos que caem no solo e nos rios são tóxicos para todos os seres vivos. Os alimentos produzidos de forma não orgânica, com frequência, estão contaminados com agroquímicos. Muitas vezes, os agricultores também são contaminados ao aplicar o produto na plantação. Os alimentos orgânicos podem ser identificados pela presença de um selo, que é representado aqui, ó. Então, quando vocês forem comprar algum alimento e querem saber se é um alimento orgânico ou não, olha se tem o selo. A presença desse selo na embalagem identifica que os produtos são orgânicos, tá? Então, chama mais um pouquinho de atenção para se alimentar mais saudavelmente, certo? Agora eu quero que vocês pausem aí o vídeo e realizem a atividade da página 119. Já já dá o play para a gente fazer a correção, certo? Vamos lá. E aí, conseguiram? Primeiro, observe as imagens abaixo, que representam dois tipos de plantações, a imagem A e a imagem B. Em qual delas há variedade de plantas cultivadas? A imagem B, porque a imagem A só mostra apenas um tipo de planta, né? E em qual delas o solo estará mais protegido e manterá a fertilidade? Justifique. Na plantação da imagem B, pois o cultivo de diferentes tipos de plantas em uma mesma área protege o solo e o deixa mais fértil, certo? E proteger as matas ciliares ajuda uma fazenda a ser sustentável. A respeito disso, onde ficam as matas ciliares? Nas margens dos rios. E qual é a importância da manutenção das matas ciliares nas fazendas? Elas protegem os rios, evitando que eles recebam terra que se soltam dos barrancos, certo? Deixando aí a água mais limpa, que serve para regar a plantação das fazendas, serve para dar água aos animais, né? Então, todo mundo sai ganhando aí. Os alimentos orgânicos não contêm agroquímicos e em sua produção o solo e a água são protegidos. A essa atividade vocês vão conversar com os familiares de vocês sobre isso para poder responder. Então, pessoal, você costuma consumir produtos orgânicos? Existem pontos de comércio de alimentos orgânicos no bairro que vocês moram? E como saber se um alimento que está sendo comprado em um estabelecimento comercial é orgânico ou não? Gente, pela presença na embalagem, né, do selo que comprova que o alimento é de fato orgânico, tá? Então, observe aqui que a gente vai entrar já em outro assunto. Observe esse solo, veja o que aconteceu com ele. Então, sabe o que foi que aconteceu? Erosão. É isso que nós vamos estudar agora. Erosão do solo agrícola. A erosão é o desgaste do solo no qual parte dele é retirada e levada para outro lugar. O calor do sol, as chuvas, os ventos e o uso inadequado do solo pode ocasionar a erosão, certo? Então, vocês vão precisar assistir um videozinho para realizar a atividade da página 120 a 122, certo? O nome do vídeo está lá no YouTube, é Solo na Escola, Erosão do Solo. E esse aqui é o link. Então, vão lá rapidinho, assiste esse vídeo, é muito importante. E depois voltem aqui para fazer a atividade, certo?
mais uma prática de erosão no solo, né? Então, causas da erosão do solo. A retirada da vegetação é a causa mais comum da erosão do solo. Sem a proteção da vegetação, o sol deixa o solo seco e os ventos levam a terra. A chuva, ao bater com força no solo, faz com que a terra se solte e seja carregada pela água que escorre. Com a presença da vegetação, o solo fica protegido de tudo isso. Outra causa comum de erosão do solo agrícola é o excesso de animais nos pastos. Os animais pisoteiam o solo e matam o capim. Os bois e as vacas geralmente escolhem um caminho e passam sempre por ele, em fila. Dessa forma, vão formando caminhos sem vegetação, que pode funcionar como pontos para o início da erosão, tá? Aqui, por exemplo, ó, erosão do solo, tá? Pastos com vários pontos de erosão. A ação do sol, da chuva e dos ventos faz com que a erosão se torne cada vez mais funda. Então, aqui era a passagem de muitos animais, tá? Mas com a ajuda da ação do sol, da chuva e do vento, fez com que abrisse os buracos mais fundos, certo? Então, vocês vão pausar o vídeo, vão responder a 124 e a 125, depois dá o play para a gente fazer a correção, combinado? E aí? Então, vamos corrigir. Observe as imagens abaixo que mostram duas práticas que favorecem a erosão e tornam o solo pouco fértil. Nós temos a letra A, a imagem A, e a imagem B. O que as imagens representam? A imagem A, queimada, isto é, destruição da vegetação pelo fogo. E a imagem B, desmatamento, isto é, corte da vegetação. E quais consequências essas situações podem trazer para o solo? Os dois processos fazem com que os solos, no caso aqui, né, que entrou, percam era para ter colocado os solos, desculpa, mas vocês corrigem aí, tá? Com que os solos percam a proteção e fiquem mais sujeitos à erosão. Além disso, a queimada ainda mata os micro-organismos do solo, prejudicando sua fertilidade. Se o solo sofre erosão, parte da terra pode ser carregada com a chuva e ir parar no fundo dos rios. O que pode acontecer com o rio que recebe muita terra? Ele pode ficar cheio de terra e secar, né? Agora pesquise sobre o fenômeno da desertificação e responda aos itens abaixo. O que é desertificação? É a transformação de uma área de solo fértil em deserto. Então, com o tempo, aquele solo vai morrendo, vai ficando só areia, um solo como se fosse um deserto, tá? E quais são as causas da desertificação? Erosão, pouca quantidade de chuva, a criação excessiva de gado e o plantio de um único tipo de alimento. Tudo isso faz com que o solo se transforme em deserto, tá? E porque a desertificação pode ser uma ameaça à produção de alimentos, porque assim como o solo se transforma em um deserto, ele não possui os nutrientes necessários para que as plantas se desenvolvam. Então, se o solo virar um deserto, não tem como plantar, né? Não tem como produzir alimentos. O solo não tem nutriente, não tem nada do que as plantas necessitam para se desenvolver, tá? Agora nós vamos para outra função do solo, né? Outro tipo de uso do solo, que é o solo usado para a mineração. A mineração é a retirada de minérios do solo. Os minérios são rochas que são extraídas do solo para serem utilizadas pelas pessoas, onde ocorre a exploração de minérios, dizendo que há uma mina, como a gente vê aqui na imagem, ó. O solo sendo explorado para retirada de minérios, tá? As minas fornecem minérios para várias funções, para ser utilizados na construção de prédios, para fazerem
pregos e parafusos, panelas, moedas e latinhas de bebidas. O petróleo, que dá origem à gasolina, também é obtido por meio da mineração, tá? Então, aqui eu trouxe 4 imagens, né? A imagem A, B, C e D. Tá aí no livro de vocês, na página 125. Usos dos minérios A na estrutura de construções, por exemplo, de edifícios. O minério B para fazer pregos. O minério C, a imagem C, para fazer panelas. E a imagem D, eles mostram aí para fazer as latinhas, tá? Então, como os minérios são muito úteis, existem muitas minas em atividade. Geralmente, o minério está em camadas profundas do solo, sendo necessário fazer grandes escavações. Observe na imagem abaixo como fica o solo durante a mineração. Olha só, né? Logo, a exploração dos minérios é um tipo de atividade que provoca destruição do solo e da vegetação que existia sobre ele. As mineradoras que são donas das minas e realizam a exploração dos minérios devem recuperar o local quando a mina se esgota. Outro problema associado às minas é a ocorrência de ruptura de barragens. Muitas vezes as minas possuem grandes barragens que recebem restos de minérios e a água utilizada na exploração. A mineradora tem a responsabilidade de construir a barragem e realizar a manutenção para que não haja mais prejuízo ao meio ambiente. Foi o que não aconteceu com as barragens que se romperam lá em Minas, né? Então, aqui, ó, mina de calcário em Almirante Tamandaré, no Paraná, certo? O Brasil destaca-se quanto ao número de rompimentos de barragens. Em 2015, a barragem da mineradora Samarco se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Pouco mais de 3 anos após a tragédia em Mariana, uma barragem da mineradora Vale também se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro do ano de 2019. A água suja da barragem se espalhou pela região e causou mortes e prejuízos para o solo, para os rios e para as pessoas que vivem nessa cidade, nas cidades próximas. Todo mundo aqui viu o noticiário, foi um horror, não é isso? Então, aqui nós temos, né, que o Rio Doce passa também pela cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, e dele é captada a água para os moradores. Observe como ficou o rio depois que a barragem da mineradora São Marcos se rompeu. E aqui o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, que deixou um rastro de rejeitos de minérios de ferro, a lama soterrou casas, lavouras e contaminou o rio Paraopeba. E aqui, gente, geralmente quando eu vou a São Paulo, né, de avião, dá para ver. Eu não preciso nem estar olhando a televisãozinha que mostra o caminho que a gente percorre. Dá para ver pela janela do avião uma listra marrom. Eu já sei que eu estou passando em Minas. E para vocês terem ideia do tamanho da destruição, do alto dá para ver um longo trecho de águas. A gente vê a linha, né, que está muito alto, a gente vê o longo trecho com as águas poluídas, marrom. É muito triste isso aí, né? Foi rios, vidas, né, plantações, tudo destruído. Pois é. Então, aqui é um momento do rompimento de uma barragem, tá? Isso aqui foi Brumadinho. Aqui era tudo plano, era a continuação desse solo aqui, ó. E aqui foi um momento que ela se rompeu, desabou, e aqui é tudo lama que vem destruindo tudo que sai pela frente. Triste, né? Então, uma forma de reduzir o impacto da mineração para o meio ambiente é reciclando objetos de metal. Na reciclagem, os objetos que não são mais utilizados, por exemplo, latinhas de suco, né, voltam para a fábrica e servem de material para a produção de novas latinhas. Assim,
Não é necessário buscar mais minério do solo. É importante também que o governo fiscalize a ação das mineradoras para diminuir os impactos do processo de mineração e para exigir que eles compensem o estrago que causam no meio ambiente. Essa atitude ajuda a proteger outras áreas e melhora a vida da população das cidades onde estão localizadas as minas, tá? Então, olha só, essa imagem eu trouxe para vocês, né? Para vocês pensarem que o ser humano faz a poluição do solo, que acaba poluindo rios e tudo, e prejudicando a vida de quem está, né? Tanto na cidade como, né, os animais. Então, o lixo no solo. Um dos problemas que mais afeta o solo é o lixo. As pessoas têm produzido muito lixo e não existe uma forma de fazer todo esse material desaparecer. A gente até agora não descobriram uma forma mágica para estralar o dedo e o lixo sumir, né? E se as pessoas jogam lixo no chão, ele pode ser levado pelos ventos e pela chuva para os rios da cidade. Esse não é um destino adequado. Já o lixo recolhido pelos caminhões coletadores pode ter dois destinos. Primeiro é a reciclagem, que esse é o melhor destino para o lixo. Objetos de metal, papel, plástico e vidro são recicláveis e podem voltar para as fábricas para ser transformados em outros objetos. Para facilitar a reciclagem, as pessoas devem separar esses materiais do restante do lixo e encaminhá-los para locais que dão a eles o destino correto, para que sejam reciclados, tá? Então, se a gente separar os materiais para reciclagem, é uma maneira, né, de proteger o solo, pois diminui a produção de lixo. Então, nosso lixo mesmo, se a gente costuma colocar o lixo na porta, a gente separa, porque tem muitos catadores de lixo que pegam latinhas, plástico para e vende, que sobrevive disso, pegando esses materiais são reciclados e levando para as fábricas que fazem a reciclagem. Então, quando a gente separa, a gente já está ali cooperando, mesmo que a gente coloque na porta, mas passa sim pessoas que pegam esse material e levam para reciclagem, tá? Então, vamos ser mais conscientes e fazer isso. É o que eu faço aqui em casa, né? Separo papelão, plástico, latinhas. Já se cada um fizer a sua parte, a gente consegue alcançar um número maior, né? Então, também, outra forma são os lixões e aterros. Todo lixo que não serve mais é levado para ser acumulado em uma parte da cidade. Em algumas cidades, esse lixo forma montes a céu aberto que poluem o solo e atraem animais, por exemplo, ratos e baratas. Esses locais são chamados de lixões, e esse destino do lixo causa grandes problemas para o ambiente e para as pessoas. O melhor a ser feito com os materiais que não podem ser reciclados é acumular em depósitos chamados de aterros sanitários, que protegem o solo e não são frequentados por animais, porque quando não cabe mais lixo em um aterro, ele é fechado, coberto por terra e deve ser feito um novo aterro em outro local, tá? Então, a melhor forma é ter o aterro, tá? E aqui um exemplo de os lixões podem contaminar os solos e os animais que vivem nele. Além disso, esses locais atraem animais causadores de doenças aos seres humanos, né? Barata, rato, casaco, escorpião, enfim, né? Tudo que é bicho que causa doença ao ser humano vai estar aqui, né? Então, eu trouxe para vocês uma dica, né, do Fique Ligado. Sabemos que o meio ambiente é de responsabilidade de todos e o cuidado com o lixo começa dentro da nossa casa. No livro Quem Vai Salvar a Vida? Esse problema é discutido e o menino explica para sua família que pequenas atitudes são muito importantes para a natureza. Que tal descobrir os conselhos dados pela criança aos seus pais e aprender novas estratégias de cuidados com o meio ambiente? Então, tá aqui uma dica, né, de Ruth Rocha, Quem Vai Salvar a Vida? Quem já tiver o livro, ótimo. Quem puder alugar na biblioteca, também ótimo. Quem tiver acesso à internet, puder ler.
Quem puder ler, é uma dica super bacana, tá? Então, eu deixo para vocês a realização das páginas 127 e 129. Lembrando que a 120 até a 122 é um investigue, é uma experiência que vocês vão fazer sobre a erosão do solo. Por isso, como o material a ser utilizado é de difícil acesso, né? Quem quiser estar fazendo o investigue pode fazer. Quem não tiver acesso ao material, por isso que eu deixei o link no vídeo, volta para o link, vocês assistem o vídeo fazendo essa mesma experiência e depois respondem aí, certo?